que é a ansiedade do ponto de vista neurobiológico? O que a psiquiatria explica da ansiedade? Excelente pergunta, Karina. Eu acho que a gente deve começar separando um conceito que deixa as pessoas um pouco confusas. Na saúde mental, existem algumas condições que elas são automaticamente um transtorno, como é o caso da depressão. Não existe estar deprimido de fato e isso não ser um transtorno. Mas na ansiedade é um pouco diferente. E a gente precisa começar entendendo a ansiedade como um sentimento que faz parte da natureza humana. E basicamente, se fosse para escolher apenas uma palavra, eu colocaria preocupação. Se a gente parar para pensar o nosso estilo de vida, a nossa rotina, todo mundo precisa se preocupar em relação ao futuro. Por exemplo, se eu não me preocupar com um possível ganho de peso que pode prejudicar a minha saúde, eu não vou me planejar para me alimentar melhor. Se eu não me preocupar em economizar dinheiro, talvez eu não tenha uma aposentadoria ou uma segurança financeira no futuro. Ou seja, se preocupar em relação ao futuro faz parte da vida de todo mundo. Por isso que todas as pessoas têm ansiedade. Agora, o que a gente fala que começa a chamar a atenção do psicólogo, do psiquiatra? É o transtorno de ansiedade, ou seja, quando esse nível de preocupação ele começa a ficar exagerado, desproporcional ou fora de contexto. Então vamos pensar, por exemplo, aqui o nosso podcast hoje. Se eu te falar que vindo para cá me deu um frio na barriga, eu comecei a pensar que talvez eu pudesse esquecer de alguma resposta, isso é uma reação completamente natural. A gente vai conversar aqui, vai surgir sem sombra de dúvidas muita coisa interessante. Então eu não tenho um transtorno automaticamente pelo fato de eu me preocupar. Agora vamos pensar que, por exemplo, eu chegasse no caminho aqui até o podcast e tivesse um episódio de diarreia ou uma tontura muito forte que quase me levasse a um desmaio, uma onda de calor, formigamento ou uma sensação quase que certeira de que daria tudo errado aqui no nosso podcast. Isso, ao meu ver, me parece desproporcional ao nível de ansiedade que é esperado para uma situação como essa. Ou seja, aqui talvez eu esteja falando de um transtorno de ansiedade.